Amém. E amém. Pode tomar nos seus lugares, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, do 17 ao 20, um texto muito conhecido, mas aprove a Deus, nesta noite, falar aos nossos corações através desse texto de Lucas. O texto de Lucas, capítulo 15, vai falar do filho pródigo, vai narrar a história do filho pródigo. Por isso eu disse que é muito conhecido, porque até aqueles que não são evangélicos conhecem a história do filho pródigo. Se você hoje está nos visitando e não é evangélico, você ouviu falar um dia sobre a história do filho pródigo. Se você que é crente, com certeza já leu, já ouviu mensagem, quem sabe até já pregou ali no filho pródigo, os pregadores daqui da igreja, mas a glória a Deus nessa noite conduzir você num caminho de milagre através desse texto. Vamos ler só o versículo 17 ao 20, por enquanto. Diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. Ele direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de chamar teu filho. Trata-me como os teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Então, estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Queridos, esse texto, como você já sabe, o filho ele chega no momento da sua caminhada, ele vira para o pai e fala assim: pai, me dá o que é meu porque eu vou embora, me dá o que é meu porque eu quero viver, me dá o que é meu porque eu quero experimentar uma outra coisa. E era costume do pai, de fato, ter os seus bens divididos entre os filhos, para que quando ele viesse a morrer, o filho mais velho seria detentor das várias coisas, mas os filhos mais novos também tinham a sua parte. Então isso era uma cultura, isso era algo comum. Então aquele filho, sabendo que ele tinha direito a alguma coisa, insatisfeito com o que ele estava vivendo na casa do pai, insatisfeito com o seu caminhar, ele vira para o pai e fala: me dá o que é meu que eu vou embora. E assim o pai faz, o pai dá a ele aquilo que era de direito e ele vai embora. Diz a Bíblia que ele começa a viver e gastar de forma desordenada tudo aquilo que ele tinha, tudo aquilo que era dele por direito. E ele gastou com todas as sortes podemos dizer hoje, ele gastou no mundo, com tudo que o mundo oferece, desfrutou com o dinheiro que tinha, de tudo aquilo que o mundo oferece para ele. Ele viveu, ele gastou. A Bíblia não fala o tempo exato que durou o tempo que ele gastou a sua fortuna, mas a Bíblia deixa claro que chega um dia que o seu dinheiro acaba. E quando o seu dinheiro acaba, diz a Bíblia que ele começa a trabalhar, diz a Bíblia que ele começa a ter que procurar um emprego, procurar o que fazer. Um emprego que a Bíblia narra que ele teve foi o de cuidar de porcos. Eu não sei se alguém aqui tem criação de porcos em casa, o que seria normal, na nossa cultura, mas naquela cultura, lidar com porcos era algo vergonhoso para o judeu. Era um trabalho péssimo, era uma maior humilhação que o judeu poderia enfrentar nesse contexto, era ter que cuidar de porcos. Os porcos para eles eram tidos como um animal imundo. E diz a Bíblia que o seu estado era um estado tão ruim que ele sentiu até a vontade de comer a comida que os porcos estavam comendo. Esse foi o estágio que chegou esse filho. Mas o texto que nós lemos, ele deixa claro para mim e para você que num dado momento da sua vida, diz o texto, caindo em si. O versículo de número 17, deixa ele para mim aqui na tela, ele vai dizer assim: caindo em si, ele disse. Versículo 17. E é justamente nesse versículo 17, nesse início do versículo 17, eu quero conduzir você nessa noite ao seu milagre. O que é que é um milagre? Eu não sei se eu quero um milagre. O que é milagre? É o agir de Deus. Milagre é aquilo que só Deus pode fazer. Milagre é aquilo que está nas mãos de Deus. Se nós confiamos em Deus, nós temos que amanhecer crendo que Deus vai fazer um milagre na nossa vida. Não um milagre natural, do esperado, do abençoado, mas o sobrenatural de Deus. Por quê? Porque existe essa expectativa em Deus.
existe no coração de Deus uma expectativa de realizar um milagre na sua vida. Queridos, nós de repente não gostamos muito quando alguém chega até nós para nos pedir alguma coisa, né? Para pedir um favor, ou para pedir uma ajuda, ou para pedir um socorro. Nós não gostamos muito, mas Deus ama. Vou repetir, Deus ama quando você se coloca e fala assim: Pai, me ajuda. Pai, Deus ama isso. Deus não se cansa, Ele não vai se cansar nunca de socorrer os seus filhos. Nessa noite eu quero chamar a sua atenção, não para os erros do filho que o filho pródigo cometeu. Não. Eu quero chamar a atenção para o momento que ele começou a mudar o rumo daquilo que ele estava vivendo. Eu não quero que você pense no erro, no que ele fez de errado. Deixe os seus erros, porque errar, todos nós erramos. E esse filho pródigo, ele errou, ponto. Mas eu também erro, você também erra. Mas eu quero chamar a sua atenção para o momento em que esse camarada que errou, ele decide mudar o rumo da sua vida, mudar o rumo daquilo que ele estava fazendo, porque que ele havia querido tomar decisões, atitudes erradas, até ele sabia que ele errou, até ele sabia que por ele estar vivendo aquela situação, ele tomou uma atitude errada. O que ele estava vivendo, penso eu, gritava todas as manhãs para ele. Gritava o quê? Está vendo aí o que você fez? Olha aí para o Senhor. Olha aí a sua atitude. Olha o que tinha a sua consciência. Pensa, levantar, trabalhar, com os piores. Cuidar, ele tinha que fazer aquilo. Se não bastasse, ele não tinha que comer. A ponto de desejar comer porque aqueles corpos estavam comendo. Eu não sei se você já passou pelo sabor de sentir fome e não ter o que comer. Queridos, é horrível. É horrível. Parece que dá um nó aqui por dentro, passa um pouquinho da hora, né? Quem está acostumado ali a almoçar meio-dia, uma hora, por alguma coisa, não por falta do alimento, mas por um compromisso, vai faltando ali, passando a hora, parece que está dando um nó aqui dentro, vocês vão se apertando, o humor muda, tudo fica diferente. Sentir fome é algo muito ruim. E pensa aquele camarada, depois de estar na casa do pai, depois de desfrutar de tudo que tinha na casa do pai, agora mesmo quando não temos mais força para nada, é possível mudar o rumo da nossa história, é possível experimentar o milagre, é possível experimentar o novo. Queridos, quando eu falei essa consciência de culpa, essa consciência da nossa culpa, de que eu não estou vivendo o que eu deveria estar vivendo, porque em algum momento eu tomei atitude errada, em algum momento eu agi de forma errada, e essa consciência, ela tem que me levar a não querer mais. Essa consciência tem que me levar a querer viver uma outra coisa. Olha para mim, escuta bem o que eu vou te dizer, queridos. Muitas vezes, não poucos, nós olhamos para o texto e só enxergamos ali um desviado, só enxergamos ali alguém que gastou o dinheiro do pai, um homem que se entregou de corpo e alma ao pecado, um homem que desperdiçou tudo o que ele tinha na vida de bom. Nós olhamos, só vemos isso, e de repente, por ver assim, de repente, por olhar para esse filho pródigo dessa maneira, nós não conseguimos enxergar o contexto. Eu não consigo enxergar aonde esse homem chegou. E muitas vezes, afinal de contas, você pode pensar assim: pastor, eu nunca abandonei a casa do pai, eu nunca abandonei a casa de Deus. Esse pai aqui, ele simboliza Deus, a casa aqui é a casa de Deus. Essa herança que ele pede aqui é o que Deus tinha para ele, para a vida dele de melhor. Eu nunca fiz isso, eu nunca abandonei a casa do pai, eu nunca desperdicei essa minha herança. A nossa herança é aquela que a gente conquistou na cruz. Eu pensava assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu nunca desperdicei a minha herança, nunca desperdicei aquilo que Jesus conquistou na cruz. Depois eu estou pensando: pastor, essa palavra de hoje não é para mim. Eu até preciso do milagre, mas essa palavra de hoje
Vem aqui querendo ouvir outra coisa de milagre, mas essa palavra aí não encaixa para mim. Amém. Mas eu quero, antes de eu chegar a essa conclusão, me responda uma coisa. E se me responde, eu respondi para você, como se tivesse eu e você conversando. Como é que está a sua vida hoje? Como está a sua vida hoje? Se o próprio Deus perguntasse hoje no olho, meu filho, minha filha, como está a sua vida hoje? Como você está em relação à casa do Pai, à igreja? Como é que você está hoje? Como é que está a sua vida em relação à igreja? Como é que está a sua vida no que diz respeito ao seu relacionamento com o Pai? Como é que é o seu relacionamento aqui? Você pode dizer assim, não, pastor, estou bem, eu faço a igreja. Eu estou na casa de Deus. Eu tenho relacionamento com o pastor, estou até começando a orar agora. Eu estou até entendendo que eu tenho que ter uma tela de encontro, estou até entendendo mais intimidade com Deus. Eu estou até entendendo isso, pastor. Então eu estou tranquilo. Eu estou na casa do Pai, eu tenho desfrutado aí de uma comunhão com o Pai, eu tenho um relacionamento com o Pai. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, que você possa começar a entender aonde Deus quer te levar nessa noite. Desfrutar de tudo na casa do Pai, estar na casa do Pai, não é a mesma coisa do que você desfrutar, estando na casa do Pai, de tudo que o Pai oferece. Eu vou explicar. Uma é estar na casa do Pai, ter um relacionamento com o Pai. Depois falou assim, não, eu tenho, estou começando a ter. Agora, uma coisa totalmente diferente é você estar na casa do Pai, ter um relacionamento com o Pai e desfrutar de tudo que o Pai te oferece. Esse é o segredo, filho. A nossa igreja, a igreja hoje no Brasil, a igreja espalhada na face da terra, nós precisamos aprender a desfrutar daquilo que o Pai oferece. Senão vamos passar anos na casa do Pai, anos desfrutando de uma presença com o Pai, mas não vamos desfrutar do que o Pai oferece. Pastor, isso é possível? É possível. Esse mesmo texto, mais em cima, embaixo, ele vai falar do outro filho. Esse outro filho, ele estava na casa do pai. Ele não saiu da casa do pai. Ele não pediu a sua herança. Ele estava na casa do pai. Mas quando você vê daqui a pouco esse filho volta, o pai se alegra. Diz a Bíblia que o pai então manda fazer uma festa. Manda matar lá um cabrito, lá em uma festança, um boi lá, churrascada, chama todo mundo. O filho, quando fica sabendo que o irmão voltou, aquele que o pai pensava que estava morto, então ele também pensava que o irmão estava morto. Quando ele fica sabendo que esse irmão voltou, quando ele vê a festa, quando ele fica sabendo do que o pai fez para o filho, ele fica bravo. Ele fica chateado com isso. E vai reclamar. E vai reclamar com o pai. E fala assim, poxa, eu sempre estive aqui com o senhor nunca matou um cabrito para ele festejar. O pai vira para ele e fala assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Tem gente assim hoje na igreja. Tem gente assim hoje. Está na igreja, está na casa do Pai, mas não desfruta do privilégio de estar na casa do Pai. Não desfruta daquilo que Deus tem reservado para os seus. E quando alguém recebe o testemunho do milagre, ainda fica chateado. Só acontece com ela. Só comigo Deus não faz. Deus ainda tem alguma coisa contra mim. Igualzinho aquele filho.
Igualzinho aquele que não saiu, que estava lá, desfrutando da presença do Pai, mas não desfrutava do que o Pai oferecia, do que o Pai poderia oferecer. Queridos, em nome de Jesus, para de pensar essa palavra para você e pensa como você está hoje. Não basta estar na igreja, não basta começar a ter um relacionamento com Deus, é momento de como igreja, se querendo viver um milagre, é momento de desfrutarmos daquilo que Deus tem reservado para a nossa vida. É momento de chegar no tempo, queridos. Chega de falar que no final do tempo o bicho está voltando, porque até que nem está acabando, não está voltando. Mas independente da coisa, olha para mim, ainda não acabou. Tem alma para ganhar, o nome do Senhor precisa ser verificado, tem milagre para acontecer, queridos. Mas nós precisamos entender isso. A sua vida tem sido um transbordar de santidade? Isso é uma coisa que não dá para fugir dentro da igreja, é essa ideia de santidade. Não tem como ser igreja sem santidade. Não tem como estar na casa do Pai, não tem como desfrutar dos benefícios que a casa do Pai oferece, que a presença do Pai oferece, se não houver uma vida de santidade. Não é uma vida de santidade meia boca, não, é um transbordar. A igreja de hoje, para ser relevante nesses dias, ela tem que ser um transbordar de santidade. Não é um transbordar de santidade mais ou menos, né, pastor? Minha vida de santidade o senhor sabe, né? Eu não vivo na bebedeira, eu não vivo na prostituição. E tem mais, pastor, isso é uma praga, essa frase. Dos meus pecados, Deus tem que se orgulha de falar isso. Dos meus pecados, Deus conhece. Deus conhece, pastor, as minhas dificuldades. Deus conhece, pastor, minha fraqueza. Cara, isso é uma ideologia do inferno. Quem está aí que Deus conhece? Na mão de quem Deus passou a cabeça que conhecia o erro? Na mão de quem Deus passou a mão na cabeça que conhecia o pecado? Na sua vai ser diferente. Com você vai tratar diferente. Você está fazendo parte de uma história do que ainda vai acontecer. Sabe o que acontece hoje, queridos? Por valorizar uma transbordar de santidade, eu aceito o meu pecado. Ou melhor, vou mudar a palavra, você vai entender. Eu aceito o meu problema. Eu aceito a minha dificuldade de crente inteligente. Crente inteligente. Ele não chama de pecado, não. Pecado fere, na fala. Pecado fere. Só falar, eu sou um pecador, isso fere. Ao crente fala o quê? Eu tenho um problema. Eu tenho uma dificuldade. Tenho pecado. É pecado. Se é pecado, não tem transbordar de santidade. Se é pecado, tem separação entre você e Deus. Se é pecado, você pode estar na casa do Pai, pode tentar comunhão com o Pai, você pode fazer o que você quiser, e se a sua vida não for transbordar de santidade, você não vai desfrutar dos benefícios da casa do Pai. Então, em nome de Jesus, olha para mim, não se engane. Pecado é pecado. E só tem um pesticida do pecado. Não tem outro. Deus sabe, Deus conhece. Não vai para o inferno porque Deus sabendo mesmo, Deus conhecendo. Se não mudar, acabou. Pecado é arrependimento. É o único pesticida que mata pecado é o arrependimento. Você é feliz com a sua vida com Deus? Você é feliz com o seu casamento? Você é feliz com o que você está vivendo? Se aquele que sonda os corações esquadrinha as mentes. Reuni hoje você e mais uma plenária inteira de 1000 pessoas. E se o próprio Deus falar assim, levanta aquele que é feliz, qual vai ser a sua atitude? Será que você vai levantar? Será que como um salto, como um pulo, você vai ficar sobre os pés? O que você está vivendo hoje faz você uma pessoa feliz? No seu trabalho, no seu casamento,
no seu dia a dia? Você é uma pessoa feliz? O que você está vivendo é digno de testemunho de felicidade? Queridos, é muito fácil falar sobre aquela milagre. Mas existe um caminho para receber a milagre. Existe um caminho para viver na casa do Pai e desfrutar dos milagres que o Pai tem para aqueles que vivem na sua casa. Entenda uma coisa: não importa o que levou o filho pródigo àquela realidade, não importa. Da mesma forma, não importa de repente o que levou você ao que você está vivendo hoje. Olha para mim, não importa. Não importa o que causou de repente a tristeza que veio à sua mente quando você contei sobre a sua felicidade. Não importa. Não importa. O que importa é que tanto aquele filho pródigo, como você, como eu, o que importa é que num dado momento da nossa vida, nós temos que parar e chegar a essa conclusão: não está bom. Eu não estou feliz. Encarar de frente. Encarar a realidade. Olhar e pensar: não está bom, eu não estou feliz. Esse filho pródigo, ele fez isso. Num dado momento, ele entendeu que não estava bom, ele entendeu que ele não era feliz. E o que é melhor, ele chegou a essa realidade e ele teve coragem de chegar a essa conclusão. Porque, queridos, tem que ter coragem para isso. Que hoje você e eu possamos ser encorajados pelo Espírito Santo a ter esta coragem e cairmos em si. Porque diz a Bíblia, no versículo 17, caindo em si, ele disse. Depois desse processo de reconhecer que não está bom, errei, não deveria ter feito isso, estou infeliz com o que eu estou vivendo, não está bom as coisas que eu tenho enfrentado no dia a dia. Diz a Bíblia que depois disso ele cai em si. Esta noite é noite que o Espírito Santo possa nos levar a cair em si. Sabe por quê, queridos? Porque tem um milagre esperando por nós. Tem um transbordar de Deus esperando por nós. Tem um agir de Deus esperando por nós. Então, assim, cair em si, como diz o versículo 17, cair em si significa reconhecer erro ou imprudência depois de ter se iludido com algo, tomar consciência do que fez ou do que ia fazer. O significado da palavra cair em si. Então, aquele filho pródigo, ele reconheceu o seu erro, ele reconheceu a sua imprudência depois de ter se iludido com o mundo, caindo em si. Cair em si significa isso. Ele tomou consciência do que o que ele fez, ele não deveria fazer. Cair em si é isto. Então ele não acordou do nada, não, ele caiu em si. O texto dia, o filho pródigo disse: quantos empregados na casa do meu pai estão vivendo melhor do que eu? Vou para a casa do meu pai. E você entende a história. Mas eu creio que de propósito o autor colocou assim: olha, caindo em si, tomando consciência do que ele fez de errado, tomando consciência da sua atitude, caindo em si, vírgula, ele disse, 2 pontos. Houve um pensamento dele antes da declaração de uma casa do meu pai. E é o que precisa acontecer muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes na nossa vida, eu creio que hoje seja um dia para isso, nós precisamos cair em si para que haja um recomeço. Cair em si para que possamos viver o nosso milagre, para que haja um recomeço na vida de qualquer pessoa, para que ela possa viver algo novo, para que ela possa experimentar o milagre. Para mim, primeira coisa que você precisa é cair em si.
que ele está em si ali. A história dele é muito bonita, essa parte da história dele, irmãos. Porque ele cai em si sozinho. Não tinha um pregador no culto de milagre pregando algo dizendo para você precisa se arrepender do seu. Não. Ele sozinho. Ali em particular, diante dos corpos, numa intimidade, que aqui é algo interessante, que mesmo diante dos seus erros, ele ainda tinha com Deus. Porque ele conhecia o Deus que o pai dele servia. Como assim, pastor? Você vai ver daqui a pouco. Você vai ver daqui a pouco que ele conhecia o Deus do pai dele. Então esse cair em si foi também um momento ali guiado por um conhecimento de Deus, na intimidade dele com Deus. Porque, queridos, se você vai testemunhar isso, é fato que aquele que conhece a Deus, mesmo quando ele se afasta de Deus, mesmo quando ele está no pecado, mesmo quando ele está na vida errada, ele ainda tem algo de Deus no seu coração. Ele ainda pensa em Deus, ainda fala com Deus. Quantos testemunhos eu ouvi de pessoas que, afastados do caminho do Senhor, estavam tomando outro rumo na vida, e ainda estavam num lugar totalmente fora, e ali Deus falou com aquela pessoa. Por quê? Porque ele se permitiu ouvir a voz de Deus, porque ele falou com Deus em alguns momentos. Quantas vezes você ouviu aquela história de alguém que estava numa boate ou que estava num baile, e naquele momento ele falou assim: sai daí que aí não é o seu lugar. Né? Isso é comum. E esse jovem não foi diferente. Ele caiu em si na presença de Deus, mas ele reconhece que ele tomou uma atitude errada. Ele fez o que ele não deveria fazer. Foi o que o filho pródigo fez. Ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que teve um momento que ele tomou uma atitude que agora estava jogando ele naquela situação. Que agora está jogando ele naquele quadro de tristeza. Que agora está jogando ele naquele quadro de sabor que ele está. Ele reconheceu isso. Ele entendeu esse propósito. E eu quero dizer para você que é isso que nós precisamos fazer. Eu quero dizer para você que é a noite de cairmos em si para vivermos o nosso milagre. É a noite de entendermos que o cair em si é a nossa parte para vivermos o milagre que Deus já tem preparado para nós. Sabe por quê, queridos? Porque só quando caímos em si é que mudamos de atitude. É só quando nós caímos em si é que nós começamos a caminhar em outra direção. Muitas pessoas não conseguem avançar, muitas pessoas não conseguem mudar a história da sua própria vida, não conseguem virar a página, porque infelizmente não passam por esse processo de cair em si. Quando a pessoa não cai em si, ela não muda de atitude. E como é triste você ver pessoas querendo viver algo diferente, fazendo as mesmas coisas. Como é triste isso? Quando as pessoas querem viver um milagre, mas fazem do mesmo jeito, a sua vida com Deus é a mesma, a sua oração é a mesma, a sua presença na casa do Pai é a mesma, e querem milagre, querem sobrenatural. Queridos, não tem como. Não tem como você conseguir alcançar algo novo com as mesmas atitudes que você tem de crente há 1 ano, há 10 anos, há 5 anos. Não. Chegou um tempo em que, como igreja, precisamos ser uma igreja relevante e mudar as nossas atitudes. E só muda de atitude, só caminha em outra direção aquele que cai em si. Por isso que eu trouxe você aqui essa noite para dizer você assim: ei, em nome de Jesus, caia em si. Caia em si. Porque as coisas vão mudar enquanto ficarmos fazendo coro com aqueles que dizem que, pastor, está tudo bem, é assim mesmo. Daqui a pouco Jesus volta, eu vou para a glória, minha vida aqui é isso aí mesmo. Ou aqueles que são mais fatalistas e têm coragem de falar assim: coragem, para mim é coragem. A tendência é só piorar. Isso é um Deus sentado governando todas as coisas e quer fazer muitas coisas. Queridos, ele não voltou. Então, enquanto ele não voltar, eu quero ser ferramenta para viver milagre, porque ele ainda não voltou, queridos. Um monte de crente mal pronto na igreja, não faz
faz nada para o Senhor, não faz mais nada, não se preocupa em ganhar uma alma, está tudo bem, porque Jesus Cristo vai voltar. Está ali prontinho, está mala pronta, eu digo a mala pronta para o céu. A sua oração está bom, não está em pecado, então o que importa é Ele. Em nome de Jesus Cristo. Tem uma história para ser escrita. E você faz parte dessa história. Tem milagre na tua vida. Sim, em nome de Jesus. Não vá à casa do Pai. Há intimidade com o Pai. É tempo de desfrutar de tudo que a casa, que a presença do Pai oferece. Para isso nós precisamos, em nome de Jesus, cair em si. Porque quando de fato, queridos, eu caio em si, é certo que vamos tomar uma atitude. Que atitude? Atitude para quê, pastor? Uma atitude para voltar à posição de onde nunca deveríamos ter saído. Caio em si, errei. Quando eu caio em si, eu volto. Eu volto para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Um texto que nós lemos, 7:18 do 15, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho de volta para a casa do meu pai. Naquele momento que aquele filho pródigo ele cai em si, ele reconhece os seus erros, ele reconhece que errou, ele toma uma atitude de retornar para uma vida de comunhão com o Pai. Interessante isso, que ele aceita uma comunhão menor do que ele tinha antes, porque ele acreditava que ele ia viver algo menos, diferente, uma comunhão menor. Mas não importa, ele reconhece os seus erros e ele quer voltar para estar com o Pai. Ele não está preocupado se ele voltar a ser filho. Ele diz assim: quem sabe ele me aceita como um dos seus para ele estava bom ser empregado do Pai. Que errou. O que ele queria era voltar para a casa do Pai. O que ele queria é voltar porque ele entendia que ele errou, então ele tinha que voltar. Então eu vou tentar, para que ele me aceita como pelo menos um dos seus jornaleiros. E isso também vou dizer: Deus, aquele que trouxe aqui nessa noite, Deus espera nesta noite que você caia assim. Deus espera nessa noite que você reconheça os seus erros e tome uma atitude para voltar a ter comunhão com Ele, porque muitos erros que algumas pessoas na igreja estão tomando hoje são erros que estão rompendo a comunhão, são pecados que estão afastando de Deus. Mas nessa noite, em nome de Jesus, caia em si. Pastor, me afastei, mas quem sabe aquele erro que está cometendo, o pecado que está cometendo, está te impedindo de mesmo estando na casa do Pai, de mesmo você desfrutando da presença do Pai, não está alcançando o viver aquilo que o Pai tem reservado para a sua vida. Então o primeiro passo para você alcançar o seu milagre é cair em si, é olhar para o que você está vivendo e pensar assim: eu não deveria ter feito dessa forma, eu não deveria ter agido dessa forma, eu errei. O primeiro ponto é você cair em si e reconhecer o seu erro, e a partir daí você precisa voltar. Você precisa voltar para onde você caiu. Você precisa voltar. Ele reconhece o seu erro, ele vai ao encontro do Pai, ele toma uma atitude totalmente diferente de quando ele saiu. Olha como cair em si e reconhecer o seu erro. É bênção de Deus, queridos. É que o homem, quando eu falo homem, o ser humano é orgulhoso. E o homem é até mais do que a mulher. O ser humano é orgulhoso, ele quer reconhecer que errou. Ele fica guardando ali aquele negócio ali, né? Mas esse filho pródigo não, ele reconhece, ele volta. Ele toma atitude, ele volta para a casa do Pai. E no versículo 12, ele vai ser. No versículo 12, quando ele sai da casa do Pai, ele diz assim: Pai, quero a minha parte na herança. Quando ele sai assim, cheio, né? Ele dá o caminho. Mas quando ele volta,
de volta, ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele sabia de Deus. Quando ele carecia lá no chiqueiro, lá dos corpos, ele não carecia das de Deus, não carecia das de Deus. Ele falou assim: pequei contra os céus e também pequei contra ti. Eu errei. Eu fiz o que eu não deveria fazer. É noite de você carecer diante do Senhor, queridos. Não importa se quando você saiu, você deu as costas para Deus. Não importa se você não quis saber mais de Deus. E quando voltou, não importa. O que importa é a sua atitude de voltar, sabendo que você errou, reconhecendo o seu erro, e se colocar diante de Deus. Você é um pequeno. Errei. Reconheço o meu erro. E ele vai terminar com dizer assim: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Fico imaginando, eu gosto muito de história. Eu fecho o olho e vejo as histórias da Bíblia. Eu fico imaginando aquele pai que pensava que o filho estava morto, mas que nunca deixou de amar aquele filho, mesmo ele estando distante. Eu fico imaginando aquele pai agora ali vendo o filho e presenciando esta cena. Que cena, pastor? Esse reconhecimento de arrependimento. Esse reconhecimento de: olha, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Mas me recebe de volta. Eu não sou digno de ser mais chamado de teu filho. Mas me trata como empregado, mas me deixa ficar. Porque eu estava vivendo lá, aqui é muito melhor ser o seu empregado, eu sou digno. Eu fico imaginando aquele pai olhando para aquele filho pensando: tolinho, não sabia ele que eu nunca esqueci dele, não sabia que eu nunca desisti dele, não sabe ele, tudo que é meu é dele. Esse pai faz isso. Depois daquele jovem pai em si voltar, tomar tudo, reconhecer esse erro, ele toma esse caminho de volta, aí o pai o recebe. Sabe por quê, queridos? E nós vamos aprender isso em nossos caminhos. Nós erramos. Nós erramos com frequência. Essa carga, essa coisa pecaminosa. Olha, isso é uma prova. Então, o segredo não está em querer não pecar. Olha para mim, entenda bem o que eu vou falar. Por mais que você não queira pecar, você vai pecar. Que é isso, pastor? É verdade. Você vai pecar. O segredo é como eu vou me posicionar depois do meu pecado. Se eu quero vitória, depois do meu erro, depois do meu pecado, eu preciso cair em si. Eu preciso reconhecer que eu errei. Esse é o segredo. Porque aí vem um arrependimento. Porque o caminho de volta, ele tem que ser marcado pelo arrependimento do erro. O caminho de volta, ele tem que ser marcado pela confissão do erro ao Pai. Hoje, infelizmente, nós erramos. Aí usamos um remédio que não tem ação, que é o tempo. A gente acha que o tempo apaga, o tempo não apaga nada. O tempo não apaga nada. Mas tem crente achando que o tempo vai apagar. Então ele volta para a casa do Pai, ele volta a buscar intimidade com o Pai, mas ele acha que o tempo vai apagar. Ele não precisa se arrepender, ele não precisa confessar, porque o tempo apaga. Isso é mentira do diabo. O que apaga é arrependimento e confissão do Pai. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ter ser chamado como teu filho, mas me aceita aí.
Então, o caminho de volta, ele tem que ser marcado por isso. Porque tem gente que já se arrependeu, mas não confessou para Deus, mas não falou para Deus, e está na casa de Deus, quer milagre, e não sabe porque as coisas acontecem. Porque Deus, ele é justinho. Deus, ele é justo, ele é certo, ele é correto. E ele sonda o coração, esquadrinha a mente. Eu posso não saber o que está na sua cabeça, eu posso não saber como é que está a sua vida, mas Deus, ele sabe, ele te conhece. Não chega de viver esse engano de que eu não preciso, porque Deus sabe. Para com essa história. Bartimeu, ele estava na beira do caminho, ele queria um milagre, ele queria voltar a enxergar, ele começou a gritar. E quando escuta o que ele está gritando, fica quieto, não incomoda o mestre. Mas ele continua gritando, ele não estava lançando o que ele queria ver. E quando chega perto dele, o pessoal fala assim: o que você quer, cara? Pergunta mesmo, né? O que você quer? Mas Jesus pergunta: o que tu quer? Sabe quem escreveu para ele? Ele queria ouvir. Eu quero ver. Ele queria ouvir. Eu quero ver. Aquele eu quero ver, eu sei que o Senhor pode, eu sei que é poder em ti, eu sei que o Senhor é poderoso. Tudo isso é daquilo que eu quero ver. E quando ele fala, Jesus não questiona, então veja. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, queridos, cair em si, reconhecer o Senhor e falar com Deus: eu me perdoa porque eu fiz isso, me perdoa porque eu fiz dessa forma. Precisamos dar nome ao pecado. Pai, pequei contra ti, eu não sou digno de chamar como teu filho. Porque só assim, só caindo em si, reconhecendo o erro, se arrependendo, é que nós vamos voltar a desfrutar de tudo que a presença do Pai tem para mim, tem para você. O que nós precisamos é cair em si. E eu quero concluir essa palavra nessa noite, dizendo para você: Deus, Ele anseia pela sua volta. Que volta, pastor? Eu não estou desviado, eu não estou afastado. Ele anseia pela sua volta, para a presença dEle, para ter uma comunhão com Ele. Ele anseia pela sua volta, para que você possa desfrutar de tudo que o Pai te oferece. Desfrutar dos milagres que Ele tem para a sua vida. Deus tem milagre para você, mas você precisa cair em si, você precisa reconhecer os seus erros, você precisa fazer isso. Eu creio que Deus, ele nunca perdeu a esperança, sabia? De que um dia a sua igreja, ela vai cair em si, e nós vamos viver uma palavra que hoje está muito pouco experimentada. Não sei se a palavra experimentada cabe na frase, mas é de viver mais milagres do que Jesus viveu. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que está reservado um tempo e que vamos viver mais do que Jesus viveu? Só que para viver esse tempo, precisamos cair em si. Precisamos reconhecer os nossos erros. Lembra que eu falei que nós estamos todos os dias? Então não passa uma noite sem falar: Senhor, me perdoa. Reconhecer nossos erros, me faz amanhã uma pessoa melhor. Vamos tomar uma atitude de voltar à comunhão com Ele, para desfrutar uma felicidade verdadeira. Sabe por quê? Porque mesmo sem você cair, sim, eu nem vou te dizer, mesmo você vivendo essa vida meia boca aí com Deus, na casa de Deus, na presença de Deus de culto, e quem teve aqui no culto domingo viu que presença de Deus maravilhosa, e todo mundo que sentiu. Foi assim extraordinário a presença de Deus no domingo. Só que Deus tem mais. Como a Regina falou no domingo, isso passa. Isso não pode ser um culto, querido. Como essa mulher foi feliz quando ela falou isso domingo. Isso não pode ser experiência de culto. Isso tem que ser todos os dias. Todos os dias. Errou, vai em si. Errei, caramba. Não deveria ter feito isso. Senhor, me perdoa. Porque é isso que Deus espera, Deus. É isso que Deus espera da igreja, é isso que Deus espera de nós. Um cair em si para poder viver os seus milagres. Olha o que diz versículo 20 e 22. A seguir, levantou-se e foi para o barco. Estando ainda longe, seu pai
paixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Filho. O filho disse: Pai, peguei como o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Ele não fala nem com o filho naquele momento. Ele fala com os servos. De repente, já tinha um monte de empregado ali em volta. Ele fala assim: depressa, corre, traga a desempregada. O cara quer ser empregado. Ele responde para o filho. Ele fala assim: rápido, traga a minha roupa, vistam nele. Os empregados, bem vestido, mas ele vai me aceitar como empregado. Só que tem um detalhe aqui, que a gente pode a leitura, que ele diz assim: coloquem o anel em seu dedo e calçados em seus pés. Sabe quem usava anel? Sabe quem usava anel? O Senhor dos escravos. Sabe quem usava sapato nos pés? O Senhor dos escravos. Então ele vai dizer: olha, eu vou te dar tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é teu. Anel, sapato, não vai ser como jornaleiro, não vai ser como empregado, não. Eu vou te tocar uma posição de honra. Eu vou mudar a sua história. Vou fazer um milagre na sua vida. Olha para mim, isso só aconteceu porque não dá no momento da vida daquele jovem. Ele caiu em si. Como pai, ele reconheceu os seus erros. Então, em nome de Jesus, Deus quer você amanhã no teu dedo. Eu quero colocar sandália nos teus pés. Mas você precisa cair em si. Tem milagre para você. Mas caia em si. Em nome de Jesus. Chega de viver de qualquer maneira. Deus está mudando para a tua família. Deus está mudando para a tua casa. Aquilo que está começando aqui vai transformar nesse lugar. Em nome de Jesus. Mas tem que cair em si. Tem que cair em si. É assim que Deus faz. Quando você reconhece o erro, toma atitude e voltar para a comunhão, onde você vai desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Ele restaura por completo. Ele restaura por completo. Ele faz mais do que imaginamos. Aquele jovem imaginava. Atitude do seu pai. Se alguém falasse para ele dentro de idade que Deus ele faz assim, ele faz alguém. Eu nem estou pensando aí, não vale a pena cair em si, porque se eu cair em si, eu vou ver ele vai fazer alguma coisa, não vai acontecer, não. Vai para ele. Se você cair em si hoje, Deus vai te levar além. Deus vai te levar além. Deus vai te surpreender. É anel no dedo, é sapato nos pés. Deus surpreende aquele que cai em si. Aquele que cai em si, ele vive milagre. Quer um milagre? Cai em si. Cai em si, reconhece seus erros. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Feche seus olhos essa noite. Nesse horário mesmo. Quer milagre? Faça ele para cair em si nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, aqui Deus na tua presença. É que nesse culto eu quero cair em si nessa noite. Senhor, eu não sei Deus. É você e Deus. Você sabe o que é?
Deus, ela vai se cumprir. E tem uma palavra que eu liberar sobre a tua vida. É que você é mais do que vencedor. Tem mais, e as bênçãos, elas vão te seguir. As bênçãos te seguirão. Isso é a palavra de Deus na tua vida. Você pode enfrentar o que for. Deus é contigo e a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus. Creia nisso e agora Senhor essa canção. Ela vai multiplicar e o nosso Deus. Eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver assim, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. E a esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Ministrado nessa noite. Eu oro a Deus, crendo